estamos aí com o jornal de rádio. Olha, estou voltando aqui. Vamos de volta para o segundo bloco com o presidente corintiano no centro da nossa roda. Andrés, além do Adriano, o assunto mais comentado do momento no futebol, envolvendo também o Corinthians, é grana, din-din, dinheiro da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Televisão. O Corinthians já anunciou um acordo com a TV Globo para o período que vai de 2012 a 2014. Não, 15. 2015. A imprensa especulou números que variam de 100 a 120 milhões de reais. Você confirma os valores e o acordo? De 90 a 130. Mas daqui a um ano todo mundo vai saber quanto é. Porque tem uma cláusula de confiabilidade e tal. Por que não pode dizer já? Porque não sei por quê. Aí, mas no final do ano todo mundo vai saber. No final do ano, eu ponho meu balanço. Você não sabe quem vai saber. Eu sei quanto é. O meu balanço todo mês vai no site. No final do ano eu sou obrigado a pôr o balanço, vai estar lá quanto é de televisão. Vai estar no site, então. Mas daqui a um ano. Vai estar por mês. Mas vem cá. Aí vocês fazem a conta. É TV aberta, TV fechada, internet, telefonia celular, eu só queria entender assim, por que não pode ter essa transparência e falar, olha, vai ser tanto? Assim, só queria entender uma coisa. O maior assim, interesse de parte de quem? Da televisão ou do clube? É difícil, né? Porque a Rede Globo, a Record, a Rede TV, a Cultura, quando vem um patrocínio, ela não me conta pra mim quanto ela vendeu aquele patrocínio. É mais de vocês ou é mais da televisão? Mais da televisão. Mas todo mundo vai saber. Claro, vai saber. Eu queria mostrar o contrato para todo mundo, não devo nada. Mas Andrés, tem uma cláusula de confiabilidade, eu tenho que respeitar. Por que não ser 13? É melhor... A gente está falando de um esporte coletivo e aí a negociação fica individual. Por que não confiar no negociação coletiva? Como o Augusto disse, eu pago um preço muito caro por ser sincero. Eu venho há 2 anos criticando e brigando internamente no Clube dos 13. Eu quero saber o balanço, eu quero saber as contas, eu quero ver quanto gasta, quanto ganha, quanto tal. E dão daquele jeito. Que jeito? Mais ou menos. E eu venho brigando. Então, nós estamos falando de um contrato de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 100. 3% desse contrato bruto fica no Clube dos 13 para administrar. Então, nós estamos falando em 40 milhões quase por ano. Para administrar o Clube dos 13. Uma associação, como o Clube dos 13, 40 milhões para discutir cada 3 anos ou 4 anos um contrato de televisão. O Clube dos 13 tinha que estar brigando pelos direitos de arena, pela lei trabalhista, que o jogador só trabalha 20 anos no máximo e se aposenta com 35 anos como um trabalhador normal, e o jogador de futebol não é um trabalhador normal. Então você imagina o garoto que ganha lá 3 salários mínimos, garoto não, pai de família, que ganha 3 salários mínimos jogando futebol, ele para de jogar com 35, 37 anos, ele não tem aposentadoria, ele tem que esperar o tempo de serviço, o tempo para se aposentar, tem que pagar mais por fora. É difícil, então tinha que ser que nem a Petrobras lá que tem 25 anos se aposenta, e o jogador de futebol com 20 anos se aposenta. O jogador de futebol trabalha 3 horas por dia no máximo. Agora, ele concentra às vezes 2 dias antes, ele fica um mês em pré-temporada, ele joga todo final de semana, o que é um crime. Os jogos tinham que ser um pouco de sábado também, para o domingo o cara ter livre. Então tudo isso é uma coisa atípica, mas ninguém brigou por isso, ninguém briga por isso. Quem vai brigar? O Clube dos 13 tem que brigar. Mas vocês estão indemnizando o Clube dos 13? O Clube dos 13 vai acabar. Você acabou com o Clube dos 13? Eu acabei não, mas ajudei a acabar por esses motivos. Eu acho que não é justo a administração como estava sendo o Clube dos 13 da maneira que foi feita. Agora, ele só cuidava de televisão. Que tem um pouco de política, que tem um pouco de... eu não vou ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita não. Agora, eu não vou deixar 40 milhões no clube administrar que 4 milhões seriam meu. Eu não posso querer, eu não quero a isenção maior no futebol. Eu acho que eu não posso ganhar 200 e o time lá 30. Mas pode acontecer isso com a negociação individual. Isso não é uma briga, honestamente. Porque na Espanha começa o campeonato, o Real Madrid é poderoso, o Barcelona é poderoso. Mas é só os dois, na Espanha é só um minuto, Mauro. E estão quebrados, né? E mesmo assim pagando. Você pega o balanço deles, estão quebrados. Certo? Mas aqui nós devemos 100 milhões, incompetente, animal, ladrão. Lá deve 1 bi, ninguém fala nada. Então lá só ou é Barcelona ou é Real Madrid. Isso. Na Inglaterra era o Manchester ou... Não, tem uns 5. Não, porque agora você não teve que ficar daqui uns 4, 4, 5 anos só Corinthians e Flamengo, com o dinheiro que vocês vão ganhar separadamente? É melhor acabar o futebol. Ô Andrés, deixa eu fazer uma pergunta. É melhor acabar o futebol. A gente não está falando... Eu tinha 30% de diferença da Copa 18. Peraí, deixa eu fazer essa pergunta. A gente não está falando aqui de briga entre 2 grandes emissoras de televisão e só isso? Não sei, a Record não deu a proposta para o Clube dos 13. Mas não é isso que está por trás de tudo. Olha aqui. Mauro. Fez depois de que você disse, por favor. Eu sentei com o Raposo 3 horas. Presidente da Record. Ele não me fez uma proposta. Depois sentaram com o Luiz Paulo. Eu não sou eu que negocio pela televisão pelo Corinthians, é o Luiz Paulo Rosenberg.
Depois sentaram com o Luiz Paulo, não fizeram uma proposta. Depois, 15 dias, fizeram pública, 100 milhões, mandaram para o Conselho, para o CORE, para o governador do Estado, para o presidente da República, mandaram para todo mundo. Mas quando você já tinha Mas o acertado que com a tem de Globo? mal nisso, Eu não tinha Andrés? acertado quinta-feira com a Globo. Mas por que você olha isso com tanta desconfiança? Isso aqui. Não, por exemplo, você falou do valor do contrato do Corinthians. Nesse momento no Corinthians, você, mas quantas pessoas sabem quanto o Corinthians vai receber? O clube todo. Quem quiser saber o que o conselheiro, o diretor, que quiser ir lá ver o contrato, vai lá e ver. Então por que não poderia ser público? Essa foi uma coisa que te Eu não tenho cobraram, nada inclusive. contra. A Globo Eu não- exigiu. Tem contratos que tem contrato de confiabilidade. Eu, quando eu assinei um contrato com a Hipermarcas, eu falei, pode se publicar ou não? Ele falou, pode. Quando eu acertei Catim, não pode. Por exemplo, tem uma frase sua, se não me engano, no Jornal de Hoje, até falando que talvez o Flamengo seja um time que ganhe mais do que o Corinthians. Não vai ganhar, ninguém vai ganhar mais que o Se Corinthians. é tudo confidencial, como é que você Ninguém tem vai essa ganhar mais que o certeza? Corinthians. Porque para não deixar vocês apavorados. Então é por isso. Deixar vocês preocupados. Vocês Então estão é por- preocupados quando vai Olha ganhar os aqui, clubes. então, na Você está verdade- preocupado quando ganha os deputados, quando faz isso. Quando faz aquilo, Mas a não gente só os também clubes. tá. Na verdade, o que está Você não cobra acontecendo- tanto deles que nem cobra dos Isso é outros. brasileiro. Você Talvez. acabou de dizer por linhas tortas que a TV Globo não quer dizer quanto é para não Mas daqui a um ano melindrar todo mundo vai outros saber. clubes, é isso. Que o Corinthians e o Flamengo vão ganhar iguais ou mais que todos, isso já todo mundo sabe. Mas já ganhou. Quando vai assinar com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Vasco, ela mostra lá a tabela, ó, o Corinthians vai ganhar tanto, o Palmeiras vai ganhar tanto, o Cruzeiro vai ganhar tanto, o tal vai ganhar tanto. Uns aceitam, outros não aceitam. E eu quero que todos não aceitem, eu quero que a Record transmita jogo. Agora, o Rogério Eu acho Ceni democrático. ontem, quando dedicou o 100º gol, dedicou sem falar, mas falou de você e do Ricardo Teixeira. Mais de você e do Ricardo Teixeira. Mas ele O tem que você achou? eu acho que ele tem que ir no sindicato dos atletas. Ele que é um jogador consagrado e que ganha muito bem, para ajudar os companheiros de profissão dele. O que ele disse? Que ele tem que Só pra ajudar entender. os atletas aí que ganham 3 salários mínimos, 2 salários mínimos. Eles têm que fazer greve para ter 20 dias de pré-temporada. Eles que têm que fazer greve para não jogar em campo ruim. Não tem que exigir de mim. Faça ele. Será que seria bom ter greve no futebol? Excelente. O que que disse? O que que Porque disse? vai mudar. Ó, Só um jogo, segundo, quem é o Paulo. artista? Quem é que trabalha? Eu não ganho nada. Quem é que trabalha ganhando? É os atletas. Se eles perdem um gol porque a bola pingou num terreno, pingou num buraco, se ele quebra a perna, quem é o prejudicado? Então os atletas têm que se unir e falar, não, nesses campos eu não jogo. Agora, Andrés, Nesse vestiário eu não vou me trocar. Ó, se eu não tiver 30 dias de férias e 20 de pré-temporada, eu não jogo. Não tem quem faça ele jogar. Agora, eles querem que eu Andrés, compre a só um briga, o minuto, Rogério, que falei, ele que é um líder, que é um cara bem sucedido, ele que compra a Não, briga. mas Mas muita Augusto gente quer está falar. assistindo e não está sabendo o que o Rogério Ceni falou. O que Eu não sei o que ele falou, ele está falando Então, agora. basicamente, ele falou o seguinte, que ele que dedicava esse 100º gol, assim como o Pelé dedicou às criancinhas, o 1000º em 69, dedicava ao São Paulo, que é um clube ético, papapá, diferentemente de outros que só defendem os seus interesses e esquecem que o futebol é uma competição, que precisa ter um outro time. Basicamente, na entrelinha ou na manchete, ele deixou muito claro que essa crítica era a você e também ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, dizendo que o São Paulo vai ter menos jogos transmitidos já este ano. Mas eu em troco pro televisão São Paulo aberta. joga, eu passo 5 jogos, eles passam 14, eu troco agora sim. Você troca agora? Lógico que troco. Quer dizer, agora não, porque eu tá batendo convidei o a cultura. Juvenal para ir comigo na Globo e na CBF, lá falou, vamos lá, os 14 jogos na TV aberta do Corinthians, eu passo pro São Paulo, os 5 do São Paulo passam pro Corinthians, E eu aí? quero ficar com 5 jogos. E ele aceitou? Ele não respondeu, eu falei porque eu vou lá com ele a hora que ele quiser. A classe jogadores de futebol é muito desunida? É muito desunida, totalmente. E na Porque base os disso, clubes o colaboram que para tem? isso? Os clubes O colaboram para os Corinthians, jogadores? você os pergunta, clubes- você os pergunta clubes- pros meus atletas. Eu pus o Paulo André, o William, o Ronaldo, o Edu, tudo brigando no sindicato. Rapaz, 20 presidentes de clube, por mais poder que se tenha, não vai conseguir parar um campeonato, não vai, porque existe um monte de outras coisas que eu não posso parar. Agora o atleta consegue. O atleta falou, não jogo. Você já falou isso pra eles? Né? Eu falo André, todo você dia. não acha que a imprensa brasileira, talvez seja um fenômeno mundial, mas não falam demais dos dirigentes e menos dos jogadores? Deixa bem claro. É aqui, vocês não vão impressionante, achar que gente, ele é todo não é, dia Eu sobre tenho isso. grandes amigos na imprensa, o Mauro Beto aqui, eu atendo todo mundo, eu falo com todo mundo, eu não deixo ninguém, mesmo aquele que eu tenho algum probleminha, eu não deixo de falar. Você apontou para mim o Não, probleminha? você, Por você é quê? um amor de pessoa. minha filha. O que eu digo, que se fala de muitas coisas extra-futebol. O cara fala se eu tomei 3 uísques, se eu fumei tomar cigarro, se eu tô na boate, se eu fui dançar, se eu fui aqui, se eu tenho uma namorada andando em cima, se eu tenho um namorado. Porra, eu não sou personalidade, eu não sou... Pô, tem que falar dos atletas e também dos atletas falar da parte técnica. Então, chegou atrasado no treino, não veio treinar, jogou mal, tá gordo. Faz parte de um processo de um atleta. Agora, se ele foi na boate, se ele bebeu, se ele foi na igreja, se ele leu Bíblia, isso é problema do atleta. Não condiz com
no contexto Mas não tem muito do futebol. atleta com esse tipo de problema ultimamente, Não, mas não tem problema. É um ser humano. Aquela coisa, você não pode casar com a sua filha. O jogador de vôlei não bebe, Na faz média nada. tem menos problema que o futebol. Olha aqui, se tivesse acontecido... É menos visado o Se esporte. tivesse Também, acontecido... também, Presta também, atenção. também. Se tivesse acontecido o que aconteceu com o Giba, com um jogador de futebol, A é um repercussão seria massacre. outra. Eu queria perguntar, você acha que tem um certo preconceito contra o jogador de futebol? Já mudou. Que é o brasileiro, Já ama mudou. o jogador de futebol, o grande ídolo brasileiro, jogador de futebol. Agora, a gente não perdoa um comportamento quase santificado do jogador de futebol. Você Nosso pega um ídolo, a gente artista quer que ele seja de novela, perfeito. uma atriz, um ator, fazem umas Essa merda baderna, total. essa baderna, né? E, olha, fez isso. Tá bom. Tu não acha O que o jornalista esportivo o jogador jamais de faz. futebol... Não. Jogador esportivo não fuma e não bebe. Tem jornalista que vai 3 dias antes viajar, vai Deixa ele concentrar. responder. Fala aí. Então, o jogador de futebol é uma coisa, por ele ser um ídolo, por ele ser uma coisa que é a paixão de quarta e domingo, pô, quando ele faz uma coisa errada tal, o cara acha que vai perder aquele jogo, ou perdeu aquele jogo, porque ele estava fazendo aquela festa. Peraí, eu quero fazer uma interferência aqui, acho que até em favor do que você está dizendo. Em compensação, a torcida gosta mesmo é de bad boy. Historicamente, gosta de bad boy. Ou não? Desde que ele faça gol. Quase sempre. Embora o Você Adriano teve disse, uma você resistência. disse que entre o baladeiro e o evangélico, você prefere o baladeiro. Evangélico, não. E o religioso. Qualquer religião. Tá certo. Entre o baladeiro e o religioso, desculpa, claro. Eu sou tá certo. católico, Tá não certo. praticante, Entre o mas baladeiro qualquer e o religião. religioso, você prefere o baladeiro. Explica. Total. Baladeiro não é um baderneiro, não é um cara que vai chegar ali É um ser de humano, ressaca no jogo. é um povo brasileiro, que no jogo Fala, não chega fala, no dia eu quero que antes. você explique isso. Não, mas jogador é um ser humano. É, eu acho ele também. tem o direito de beber, de fumar, de fazer. Agora, ele tem que se comportar. Ele sabe que ele pode fazer isso todo dia. Agora, acabou o jogo, ele que perde 3, 4 quilos durante o jogo, ele lá encher a lata, o que ele gosta. Qual o E você acha que a problema? religião atrapalha um pouco o futebol? Esse comportamento muito certinho? Tudo em excesso, até as coisas boas atrapalham. No meu conceito. Então, você rezar muito atrapalha, você beber muito atrapalha, você namorar muito E tem jogador atrapalha. muito religioso que atrapalha. Ficar muito ninguém. fechado numa concentração de Copa do Mundo atrapalhou? Eu? Não, você não. Você Eu a gente achei- sabe que não. eu- Mas a seleção Não, do Dunga. eu saí 2 vezes só, hein? Só Na duas? Copa, só É que o Dunga duas, não hein? deixava. Você estava saindo, o Dunga ficava com o Não, chicote. dessa parte quem mandava era eu, na parte que me tocava. Mas por isso que eu falo que o jogador é uma profissão muito sofrida, cara. Você É fica muito ali- chata a Você fica ali 30 dias trancado. Porra, o cara... Mas não dava pra conversar com o Dunga? Ele libera um pouquinho Mas mais. nós ia liberar na semifinal, já estava Mas tudo eu certo, quero mas perguntar- infelizmente só que não perdemos teve antes. semifinal, Falando liberou em antes. Copa do Mundo, qual que é o seu papel na Copa do Mundo? Qual foi o seu papel? O seu papel na desclassificação do Brasil. O que você acha que... Porra, né? O Brasil e o Dunga virou o demônio. Qual que é o teu papel? Esse é O Dunga, problema. o Me Dunga fala virou... do seu papel. Você acha, Qual foi o peraí. teu Eu vou te papel? explicar. Peraí, você, então emendando, o Dunga virou um demônio para a imprensa. E você acha que isso atrapalhou no resultado da Não, no seleção? resultado não. Eu acho que ele exagerou. O Dunga Mas exagerou, né? Exagerou. Com a imprensa principalmente. Mas ele vinha 3 anos ganhando tudo. Ganhando tudo. E ele tirou uma... Para você ver como é que é a hipocrisia esse país. Ele fez uma coisa que a Rede Cultura, a Bandeirantes, a Record, a RTV, os blogs da vida, que agora é blog, maldito blog pra lá e pra cá. Maldito nada, Twitter. maldito. Vamos criticar todo mundo. Calma. Fazer um blog Calma, também, André. vocês não deixam eu acabar de responder. Deixa ele falar. Eu não tenho a facilidade que vocês têm em raciocínio, então eu me perco. Aí, esses blogs tudo da vida, ele pôs todo mundo igual. A Globo, que paga uma fortuna para ter a seleção brasileira, era tratada com o blogueiro ali, com o twitteiro ali, a mesma coisa. E mesmo assim, quem mais criticou ele foi quem foi mais beneficiado. Então você vê como é. Contrapeso é difícil. Agora, eu acho que ele se perdeu um pouco com a imprensa. Tá. Você não pode, por mais que você tenha problema com esse, com aquilo, você não pode ofender as pessoas. E ele chegou a ofender algumas pessoas. Era um pouco, muito exagerado os treinamentos, essas coisas, com a imprensa. Eu acho que isso ele exagerou. E falei isso para ele. Mas vai achar seu equilíbrio. É uma grande pessoa, um grande E no treinador. futebol, onde que Tá ele errou? desempregado. Errou tá? que os jogadores não fizeram gol. Também porque Não, mas ele errou. desempregado. Você acha que ele errou de escalação? Você acha que ele errou Você de falou time? isso pra ele também, André? Chegou a comentar Quando isso? perde, É isso? ó, o Fala, futebol é tão maldito que se eu roubar, se eu for um péssimo administrador, mas eu ganhando o título, eu sou um herói. Agora, se você administrar direitinho, não roubar, fizer tudo... Roubar é obrigação não roubar, mas estou dizendo o que diz de dirigente. Fizer tudo certinho e perder, você é um incompetente. Andrés, Isso é quarto e É isso domingo. que você acha que Andrés, aconteceu com o Dunga. Foi, não, os jogadores não fizeram gol. Aí o Dunga... Não, mas quem ganha jogo ou perde jogo é o atleta. Isso. É Não um foi o Dunga, atleta. então. Nós estamos dando muita responsabilidade e moral para treinador. Andrés, É importante a E pra classe de dirigente treinador. também. É importante, mas quem joga são os jogadores. Andrés, eu te faço essa pergunta e eu acho que você pode responder agora, porque eu sei que você é um cara franco. Você teria convocado
Você teria mudado a convocação? Você teria levado os garotos do Santos? E você não respondeu também o que você estava fazendo lá Você na acha Copa. que o Dunga foi teimoso nisso? Não, teimoso não. Ele tinha... É o tal do futebol do grupo. Então, eu começo meu campeonato, o meu trabalho, com 30 jogadores. E desses 30 eu tiro 7, tiro 8 e ganho. Automaticamente, depois de 3 anos e meio, ele vai levar aquele grupo que ele sempre convocou. E ele não tinha convocado nenhuma vez o Neymar e o Ganso. Eu acho o maior jogador do Brasil é o Ganso. Disparado. E depois o Neymar. Mas ele levou o grupo que ele estava trabalhando. Se ele muda e perde também, ele nunca tinha levado esse jogador, levou agora. Então é difícil, cara. No Brasil, o futebol é ganhe ou ganhe. No mundo, não tem outra é opção. isso, né? Não. E aí, o que você fazia Não. mesmo lá na Copa? É pra você ver a importância do Todo-Poderoso, como a Marília falou. Teve quantas Copas? Teve 18, 19 Copas? Pô, nunca foi tão falado um presidente, um chefe de delegação como fui eu. Todo mundo queria falar comigo. Foi mais, até porque ganhou. Todo mundo queria falar comigo. Tá vendo? O palmeirense não deixa dar uma cutucada. Todo mundo Palmeirense queria achar que eu que perdi a São Paulino, Copa. pô. Que eu perdi a Copa. Mas não falei dele, falei você. Bom, perfeito, exato. Entendeu? Eu não perdi nem Você ganhei tem a Copa. razão. Se tivesse ganho, não era eu. Se tivesse perdido, também não sou eu. Eu cheguei e faltava 10 Chegou em dias cima para da começar a Copa. E por que Tem você nada. foi chefe da delegação? Porque eu sou puxa-saco do Ricardo Teixeira. Além disso, você é candidato à presidência dele? Não sou candidato a Desculpa, nada. Valinho, Eu vou para minha casa. Ô, André, Você não vai ser só nunca? pegar essa carona. Eu tô aqui, Nunca eu não posso falar. tô aqui remoendo a coisa desde o princípio por causa disso. Você falou da tua saída do futebol, da tua desilusão, mas hoje você é um protagonista no futebol brasileiro. Você foi o chefe da delegação brasileira. É visto como um braço direito do Ricardo Teixeira em muitos momentos. Eu sou puxa-saco. Não, tudo bem. Braço tudo bem. direito e advogado da Globo. É Mas, difícil. e presidente do Corinthians. Então é difícil. Isso é um detalhe. Você está revoltado. Isso é um detalhe. É difícil tá imaginar você revoltado. fora do futebol, entendeu? Você pode até deixar de ser o presidente do Corinthians, mas o seu envolvimento hoje extrapola tanto o Corinthians que não dá para te imaginar tão desiludido assim com o papel que você... Não, pô, pelo amor de Deus, eu sou um cara vitorioso dentro do Corinthians, me sinto assim. No futebol brasileiro, eu É tive até mais verdade que o coisas. Ricardo Teixeira gostaria de tê-lo quando ele saísse? Eu da vou Ele te falar- Ricardo? convidou para Não. 2015 ser Não, o candidato. vou falar a verdade. Marília, ninguém acredita. Mas eu, durante a Copa, antes da Copa, eu nunca falei com o Ricardo Teixeira sobre o estádio de Copa do Mundo. E quando eu voltei, falaram, o estádio já acertou na Copa lá. Acertou lá no chefe de delegação. Eu nunca falei com o Ricardo Teixeira sobre a eleição do CBF. Não sou candidato. Vou procurar não ser nunca candidato. Agora, daqui 3, 5, 10 anos, eu não sei. Mas eu não tenho ambição nenhuma sobre isso. Quando é que você falou do estádio pela primeira vez com o Ricardo Teixeira? Então? Quando eu fechei meu estádio aqui em São Paulo. Bom, mas peraí, de estádio eu gostaria de falar no próximo bloco. Quero encerrar alguns assuntos Você sempre me aqui. ensina. Hã? Não, E puxa saco da Marília Gabriela também, além do Ricardo Teixeira. Pronto. Dela foi muito melhor. Eu quero encerrar alguns assuntos aqui. Você diz assim, daqui a 5, 10 anos e tal, você vai sair, vai voltar a trabalhar na sua indústria de plástico, é Eu isso? tinha indústria de plástico, mas vendi tudo da minha parte para minha família. Ah, é? Você vendeu? Até isso o Corinthians E fez agora, E você vai fazer o quê, tá então? com dinheiro Eu vou- aplicado em rendas e Eu tá... vou Ser presidente da CBF. voltar a reorganizar minha vida pessoal, minha vida familiar. Reorganizar a sua vida pessoal não quer dizer que você vai voltar com a sua ex-mulher. Não, mesmo eu estou separado há 11 anos já, é difícil voltar. Mas estou procurando namorada, é que não acho. Eu soube que Telefone isso é o que não falta pra você. Hoje eu ouvi alguém dizendo aqui, sim, que ele chega nas festas com 10 em volta. Eu? É. Infelizmente é só fama, Marília. São só 5. Gostaria, mas é só fama. Você já me viu em festa, você já me viu em evento, eu estava sozinho, eu estou mentindo. Não, Foi não ela tá. que falou, viu? Ela tá inventando que foi Não alguém fui que eu falou, nada, foi ela não que falou. fui eu. Agora, é muito difícil. Eu estou desiludido, não é Mas você para da e faz o estrutura. quê? Mas então eu volto a Eu trabalhar. queria saber assim, o sujeito que vende Tem a que sua montar uma- parte para a família. Esse, tá cheio de empresário que faz isso. Vou mudar de ramo e vendo tudo. Isso meio, assim, genericamente, você fez o quê? Se aplicou, comprou ação, Não, comprou ficou na imóvel, própria o que você fez? empresa e agora quando eu parar, eu vou ver o que eu quero fazer. Você já Você era não ganha rico, nada. você era rico, Não, é eu isso? sou bem de vida. Presidente do Corinthians não Só se recebe roubar. nada. Só se roubar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai deixar o Corinthians zerado com esse contrato com a TV Globo? Você vai zerar a dívida de Corinthians? É outra hipocrisia. O Corinthians tem que dever 1 bilhão. Como é que As é? maiores empresas do país são as que mais devem. Pega a CSN, Votorantim, Odebrecht, Rede Globo, qualquer uma. E os maiores times do mundo também. Agora, o problema é você ter o fluxo de caixa
para ir pagando as suas dívidas. Não é calote, você vai pagando. Você deve estar jogando na frente, é isso? Isso, você vai pagando. Mas eu vou deixar o clube Agora, bem baixo. Você criticou o modelo europeu, mas esse tipo de negociação que você está fazendo é aos moldes do que fazem os times europeus com as televisões de lá. Não, lá já é definido que o pacote global, 60% é do Real Madrid e do Barcelona. E o restante é dos outros. Aqui não. Aqui você defendeu o teu direito, ele defendeu o dele e ele o dele. Assina quem quiser. Se uma Rede Record pagar mais, vai para a Rede Record. A Record tem que transmitir, a Globo tem que transmitir, quem pagar tem que transmitir. Na sua opinião, quem vai transmitir realmente em 2012? Eu acho que é Globo e RTV. As duas juntas? E a Bandeirantes. Alguns jogos vai ser a RTV. Mas hoje eu li... Seria meu sonho. Antes de vir para cá, eu li que a Rede TV estava negociando com a Record, por exemplo. Então, vai ter briga judicial, André, você acha, para decidir isso? Olha, não tem briga judicial, porque o Clube dos 13 não tem o direito de vender o campeonato, ele tem o direito de negociar. Então, ele diz que tem, porque os clubes têm dívidas. É mentiroso. Ele é mentiroso. Não tem esse direito. Tanto é que quando o Clube dos 13 anunciava lá, fechamos o pacote do Globo, na época, os clubes assinavam individualmente. Ele não tem. Primeiro, quando eu falei um mês atrás, você lembra bem, Beth, eu falei aqui, ó, o problema é que eles falavam que eu devia. Todo mundo fala que eu devia, pois não deve nada. Nada? Não devo nada, tanto é que eles não põem eu na lista. Mas no começo puseram pôr. Só de você ter dado um dinheiro adiantado para um clube, ou 2 clubes, ou 50 clubes, sem ter o contrato vigente, já é um erro. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? E dava mesmo assim. Mas vai ver a época que deram. Mas o Corinthians é um dos 5 que não aceitaram. Mas vê a época que deram, quando foi que deram. É complicado. Pega uns times aí para ver se não foi um mês antes da eleição. Tudo que eu falei. Era preto, tá ficando cinza, porque eu falo, o outro fala. Hoje já tem gente falando. Vai ficar branco um dia? Vai ficar branco. Um dia não, muito mais rápido do que a gente imagina. Talvez não o que é necessário, mas mais do que a gente imagina. André, você falou das decepções que você teve no futebol e tal. Eu, particularmente, quando eu conheci mais de perto os jogadores de futebol, eu vi que a minha paixão pelo time era muito maior que a deles. Acabou aquela história de o jogador apaixonado pelo clube. Ainda existe. Não existe mais, né? Existe um nível de jogador, estilo Ronaldo, que se apega a algumas pessoas, a um clube. Que ele pode ter esse privilégio. Então o Ronaldo hoje, eu digo para você, ele faz de tudo que puder para ajudar a mim e o Corinthians. Ele pegou um carinho muito grande, um respeito muito grande. Os outros jogadores, por causa de R$2 mil, R$50 mil, que não é pejorativo, é uma vida curta. O jogador está num momento bom, ele quebra o joelho, não conserta mais e não joga mais. O jogador não tem tempo de recuperar a sua vida. Então, R$10 mil, R$15 mil, vai embora. Mas antes você tinha, como você mesmo disse, né? Você tem os jogadores que, como o Rogério Ceni, fazem a carreira inteira num clube e tal. Antes isso era comum, né? Com os grandes jogadores, Garrincha, Pelé. E o Pelé, que é o alguns deles falsificavam assinatura para pegar aumento e tal, mas isso é coisa normal. Mas hoje é muito mais difícil. Também. Hoje não tem isso. Você tem um Rogério Ceni, Não, é difícil. Não, é difícil. Você fazer o trabalho que você tem feito nesses últimos anos, mexeu com a sua saúde, por exemplo? Não, mexeu com a cabeça. Ultimamente com o meu humor. Não, olha, eu sou de família espanhola, família humilde, família que tem as gritarias, tem as brigas, mas estão todo dia sempre juntos. Eu fazem mais de 3 anos. Vocês eram uma família de feirantes, é isso? Não, começou com boxe no Ceasas e no Parque Dom Pedro, e depois alguma ala da família foi para Feirante, que era um braço da família de frutas. Então é uma família muito apegada. Eu faz 3 anos e meio que raramente eu fui numa festa. Faz 2 meses que eu não vejo minha mãe. E vejo meus filhos muito pouco. Porque quando nós entramos num negócio, é a tradição da minha família, nós compramos aquela briga e nos dedicamos àquilo. Então eu sabia e expliquei para minha família que eu ia para o Corinthians num momento muito difícil da história do Corinthians. Era terra arrasada, era uma coisa absurda, que ninguém sabe nem metade. Falam aí, mas não sabem nem a metade. E eu sabia que se eu não me dedicasse 24 horas a isso, eu ia ser mais um presidente que passou pelo Corinthians.
E eu não queria ser mais um presidente que passou por Corinthians. Eu queria ser um bom presidente para o Corinthians. E acho que atingi minha meta. Presidente, tu falou que ninguém sabe, só mais uma pergunta aqui, bem aí. Ninguém fala, sabe nem a metade. Eu acho. Você pode contar um pouquinho do tempo que o senhor assumiu o Corinthians? Aquele tempo que estava saindo o Kia Jorobachian, que estava lá, que é toda aquela confusão. E você fez parte também no final daquela diretoria. O que o senhor não contou ainda? Porque tem uma história ali que a gente quer estar curioso. Você era da equipe do Dualib? Não, eu era equipe do Nese. Né? Eu era vice-presidente de futebol em 2005. Eu comecei a oposição em 2004. Aí teve a tal da parceria. Aí o meu grupo decidiu que eu fui convidado pelo Dualib, pelo Nese e pelo Clodomil. Aí na viagem da Inglaterra, para ver como é que era a parceria, como era. Quando eu voltei, eu chamei os meus correligionários lá, meus amigos, chamei alguma parte da torcida e mostrei o que era. Falei, comercialmente pro Corinthians é bom, mas lógico que num futuro não precisa de parceiro. O Corinthians é um time muito grande para precisar de parceiro. E hoje está sendo provado que nós vamos mudando muitas coisas sem parceria. Mas o Kia só pôs 32 milhões de dólares na conta do clube. Então, e não levou um tostão do Brasil para fora. Como é o balanço que você faz dessa história? Eu fui o primeiro, Mauro é mais antigo no futebol. Um mês depois que assinaram a parceria, eu dei uma entrevista para o Savoia. E ele falou, mas e a parceria? Eu falei, não dura 2 anos. Porque você não percebeu que era uma roubada? Não, a parceria não era roubada. Você tem conceitos de bom ou de ruim, mas não era roubada. É roubada no É que o roubada, clube, o cara, antes de assinar, o clube já estava brigando com o parceiro e o parceiro com o clube. Então, automaticamente, não ia dar certo. Você faz um patrocínio com a Samsung e chega notícia judicial lá, o promotor, não é promotor, é oficial de justiça, no dia da apresentação da Samsung, quitando o Kia, que ele não podia assinar aquele contrato, porque tinha que acertar não sei com quem. Quer dizer, é tudo enrolado. Aí picota as camisas. Peraí, nós estamos terminando o segundo bloco do Roda Viva com André Sanches, presidente do Corinthians. A gente volta já.